Olá, mundo! Hoje a gente vai falar sobre o desmame que estamos fazendo. Eu e o Baby junto com a Ana Lu. Então eu vou contar todos os detalhes desse vídeo, como foi o processo de iniciar, como é que foi, porque eu nem sabia que existia essa função de desmame gradual. Então já deixa like nesse vídeo que eu vou comentar sobre como está sendo, vou falar como está sendo essa minha experiência de desmamar o Ethan, como é que está sendo pra mim, né? Se eu estou mais tranquila, se eu não tô, então já deixa like nesse vídeo. Como vocês viram no último vídeo sobre o desmame, a Ana Lu me mandou uma mensagem falando, quando eu falei sobre todo aquele processo, que eu não estava mais aguentando amamentar o Ethan, ela falou assim: Tainá, se não tá bom pra ti, não vai estar bom pra ele. Então foi aí que eu relaxei, que eu me coloquei, sabe, no meu lugar, respirei, pensei. Eu tava tão perturbada, as coisas estavam acontecendo tudo junto, assim, era muita coisa pra digerir. Então quando ela me falou aquilo, eu me foquei, sabe? Eu disse: não, peraí, então dá pra... Eu tenho um caminho, eu tenho uma escolha que eu quero seguir, uma escolha minha que eu quero fazer e não uma escolha do Ethan ou uma escolha do Vidinho ou qualquer outro. Eu escolher o que realmente eu quero fazer. E foi a primeira vez em toda a minha maternidade, assim, né, que eu decidi fazer uma coisa que realmente eu queria fazer em relação eu e o meu filho, sabe? Eu quero desmamar o meu filho. Eu quero desmamar ele, eu quero, e eu vou respeitar isso. E eu vou entender isso, meu corpo tá falando que não tá dando mais, então eu preciso respeitar isso. E tomar essa decisão no mundo da maternidade é muito difícil. É uma decisão muito difícil. Porque a gente se sente culpada, porque envolve o pai, envolve o filho, envolve muitas outras questões. E é muito louco, porque realmente acaba envolvendo, né? Comenta aqui como é difícil para as pessoas entenderem, como é difícil a gente tomar uma decisão que a gente quer depois que a gente vira mãe, assim, tipo, fechar os olhos para o que o filho quer, para o que o marido quer e o que eu como mãe quero, como mulher quero, né? Isso é uma decisão muito difícil e eu cheguei no meu último para tomar essa decisão, porque se não fosse isso eu continuaria amamentando o Ethan. Então foi aí que eu e a Ana Lu, a gente teve uma consultoria de amamentação. Então ela me comentou assim: ai, Tainá, as pessoas acham muito estranho como que uma consultora de amamentação, ela também é uma consultora de desmame, né? Então ela falou muito isso, ela disse assim, ó: tem ciclos que se iniciam e ciclos que precisam terminar, e o de vocês já deu. Ela disse assim: no teu caso, com o Ethan, com 1 ano, ele tava com 6 meses, ele tá com 1 ano e 8 meses. Com 1 ano e 6 meses, ele tem uma alimentação muito boa. O teu leite não é a fonte principal de alimento dele. E toda vez que ela ia falando assim, o ombro ia relaxando, sabe? Eu ia me escorando na cadeira, o ombro ia me relaxando, o ombro ia se relaxando, porque a gente acha que tá tirando assim do filho, né? A gente tá tirando da boca dele, né? E era um pensamento que eu tinha muito isso. E ela falou assim: não, Tainá, ele se alimenta muito bem, ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Então ele sabe, ele entende que ele agora, o mamar dele não é mais o alimento, é o afeto, é o apego dele. Isso não tem problema nenhum, não é um erro, não é? Mas precisa ser encerrado porque tu não tá se sentindo bem, e automaticamente ele vai ver que pra ele também não vai. A gente precisa iniciar vou usar a palavra precisa iniciar um desmame gradual pra ir aos poucos, sabe? Tanto pra te desmamar, se desmamar, né?
desse vínculo que tu tem com ele, da culpa sair, toda aquela função de ser apegada a ele, né? Porque a gente acha que como a gente vive só pro filho, o filho vive só pra gente. E ser algo pra ele, porque ele tá vendo que agora ele tá independente, que ele faz as coisas dele sozinho, que ele tá começando a se ver como um indivíduo realmente, então daqui a pouco ele já vai ter 2 anos, mas isso é uma decisão, não falando que agora a mãe vai ter a tal e agora o mamãe é da tal. Não, ele vai entender na cabeça dele que eu tô tirando dele para dar pra tal. É uma decisão que não tem nada a ver com a tal, é uma escolha minha. E daí quando a gente fez essa consultoria, ela disse, Tainá, o desmame gradual vão ter 3 etapas. A regra de amamentar o Ethan, de ter uma regra para amamentar ele, ter hora para amamentar ele agora, né? Temos que ter horários. Ele não vai mais poder amamentar, porque antes era livre demanda, né? E eu me acostumei com essa livre demanda e pra mim não tinha problema nenhum. E é muito estranho botar regras. Não, filho, agora tu vai mamar, agora tu não vai mamar, agora tu vai mamar. E a gente começou por esse processo, por essa etapa, e eu tava meio que... naquela semana, os dentinhos começaram a nascer. Ele queria estar toda hora sugando ali, toda hora. E eu deixava, né? Eu permitia aquilo, tudo. E ela disse, Tainá, ele tem que entender que aquela hora não é hora dele mamar, é hora dele brincar, de brincar com a Electra, com as cachorras, de assistir o desenho que ele gosta, de desenhar, fazer as coisas dele, ou de comer, ou de tomar café, de almoçar, de jantar, mas não a hora de mamar. Então ela me deu todo um processo para eu fazer para ele. Conversa sempre com ele, fala assim, filho, agora não é hora. Ele queria ir pra cama, a gente colocava ele na cama, então tudo a gente dava pra ele naquele momento, menos o peito, porque realmente tá muito sensível. Então, daí eu comentei, eu falei pra Nalu, né, disse assim, olha Nalu, e ela disse, ainda não tem problema nenhum, foi algo que fluiu naturalmente, porque vocês têm uma comunicação muito boa com o Ethan, então ele já entendeu, bem provável que ele já tenha entendido os horários das mamadas dele durante o dia. Eu disse, sim, verdade, ele já começa a entender que ele já pede, às vezes ele pede, às vezes ele não pede. Então ela disse, tranquilo, só fala que o mamá tá dormindo naquele horário e vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. E realmente, o Ethan, ele tá dormindo a madrugada inteira, a noite inteira, e ele acorda outra criança, ele acorda outro bebê. Eu percebo que de madrugada ele vem pro meu colo, ele tem que estar tocando em mim, ele tem que estar ou abraçado no meu braço, ou ele dorme em cima de mim, ou ele dorme cheirando com a mãozinha assim no meu pescoço, com a cabecinha tocando, as nossas cabeças tocando. Então ele tem que ter esse contato comigo, que pra mim não tem problema nenhum, né? Eu amo, assim, a gente dormir abraçadinho, às vezes ele bate uma mãozinha no meu rosto. Então é uma questão que não tem problema nenhum. E ele entende que, pra ele, entendeu, fluiu naturalmente, que não tão naturalmente, né? Porque foi uma semana bem desgastante pra nós 3. E daí agora estamos num processo, né? Não finalizamos ainda o desmame dele total, né? Que essa é a 3ª etapa, né? De iniciar agora a 3ª etapa, que vai ser o desmame total mesmo. E é muito louco isso, porque eu já sinto que tá chegando, sabe? Porque tem dias que ele não pede de manhã, ele não pede meio-dia, que é um pouco... meio-dia, 1h, que é o horário que ele dorme depois, né? Ele só pede de noite. Tem vezes que ele não pede durante o dia inteiro, que a gente dorme nanando ele, que eu durmo nanando ele, ou eu coloco ele na cama e fico ali com ele, né? Ou às vezes, agora ultimamente eu ando dormindo antes dele, daí é o William que fica com ele ali na cama, daí espera ele dormir pra dormir.
Então é muito surreal isso, assim, porque eu vejo. Porque eu vejo o crescimento do Ethan e eu vejo a minha evolução, sabe? De ver que essa é uma decisão muito importante pra mim, foi uma decisão que eu quis tomar, sabe? Que eu quis levar adiante, porque eu sei que daqui das próximas decisões que eu tiver em relação à maternidade ou em relação a tudo, eu vou estar muito mais decidida, sabendo que não, se não estiver fazendo bem para mim, não vai estar fazendo bem para ninguém, porque eu tava no meu desgaste emocional, eu e o William a gente não tava bem, o nosso trabalho não tava bem, a minha relação com o Ethan não tava bem, eu não estava curtindo a gravidez, então eu comecei a entender que eu sou o ponto principal hoje de tudo, sabe? De se eu não estar bem comigo mesma, ninguém vai estar bem. Como é que eu vou querer que eu e o William a gente trabalhe bem, o nosso casamento seja bom para nós dois, se minha autoestima tá lá embaixo? Como que eu vou querer que o Ethan ou a Tal crie uma autoestima boa, que tenham decisões na vida deles se eu não tenho na minha, né? Então tudo isso, eu já falei no outro vídeo, é muito baseado, tudo se baseia em espelho, né? Em refletir tudo que a gente quer passar pra eles e agir da forma que a gente acha correto, e tudo eles sugam, tudo eles pegam. Então isso é muito louco. Então estamos num processo de desmame. Eu tenho certeza que daqui a pouco não vai ter mais mamadas durante o dia. Eu sinto isso, é muito louco, porque até hoje eu comentei com o William que eu sinto que já tá se encerrando esse ciclo e já me dá saudade, mas eu sinto que a gente viveu bons momentos na amamentação, graças a Deus, desde que eu comecei a amamentar o Ethan. Foram momentos que eu aproveitei muito, muito, muito. Ele também aproveitou. Tá chegando no fim, né, essa etapa da nossa vida, né, de mãe e filho, né, desse processo, né, que estamos de bebezinho. Vão vir outros processos, outros ciclos, né, que vão se iniciar, vão se encerrar, e terminando esse ciclo, assim, eu me sinto muito bem em falar sobre isso hoje. Eu me sinto muito bem comigo mesma, sabe? Porque é uma decisão difícil, já falei, uma decisão muito difícil, porque a gente se baseia muito no bem-estar dos nossos filhos. E cadê o meu bem-estar, né? Onde fica nesse processo todo, né? Eu não me sentia culpada quando o William não dormia, porque ele é pai. Claro que eu ficava preocupada, ficava chateada, né? Por ele não dormir, enfim, mas a gente tá junto nessa, a gente é uma família. Por que eu vou sentir pena do William e ele não vai sentir pena minha, sabe? Porque eu que tô ali com o Ethan há várias madrugadas amamentando, enfim, né? Não jogando a culpa nele, né? Mas isso é uma questão familiar muito forte, sabe? É um processo que envolve a família, que se é pra um ficar acordado, é parceria. Já começa no casamento, sabe? É parceria. O outro precisa ficar acordado para dar aquele apoio. E eu me sentia muito melhor quando o William tava comigo, acordado comigo, porque eu sabia que ele tava ali, sabe? Eu sabia que ele se importava com aquela decisão. Por mais que no outro dia ele precisasse acordar cedo e trabalhar, por mais que às vezes os dois ficavam de virada, não era só ele que ficava de virada, eram os dois que ficavam de virada, eram os dois que tinham que trabalhar, eram os dois que tinham que fazer as coisas. Então é uma parceria, e a família é isso, né? Tá junto na mesma. Se tá bem, tá todo mundo bem. Se não tá bem, então todo mundo ruim. Então é isso que acaba sendo, né? Tu começa a ver também os vínculos familiares, tu começa a ver a importância de ter uma família ali junto. Então tudo isso reflete muito no casamento e também no casamento, né? Deus, foi uma decisão muito bem estabelecida, uma decisão muito bem pensada, e é isso que eu quero. Eu não vou destainar. Quando eu inicio o desmame, normalmente, quando a gente está na segunda etapa do desmame gradual, do desmame noturno, as mães não querem entrar para a terceira etapa, porque já conseguem dormir bem, já conseguem seguir as suas vidas, né? E o dormir bem é muito importante, a gente sabe disso. Então, de resto, não, vai fluindo.
Então eu disse, não, eu quero iniciar o desmame total, eu quero fazer o desmame total do Ethan, porque ele vai entender, eu vou entender, já tá decidido, e é algo que tá fluindo muito bem, tá me fazendo muito bem, eu não tô me sentindo culpada, eu não me sinto com remorso de que eu tirei dele. Então eu até falei pra ela, disse assim, é um desmame mais meu, tenho certeza disso, do que dele, porque eu estou me sentindo muito bem e eu vejo que ele também tá muito bem quanto a isso, sabe? Porque ele se alimenta muito bem, eu consigo entender que eu posso dar carinho para ele de outras formas, e eu consigo entender hoje muitas mães que não conseguiram amamentar os filhos a partir dos 3 meses, dos 6 meses, que precisaram voltar a partir dos 4 meses e começaram a introduzir a mamadeira. Então eu consigo sentir claro que não é do mesmo nível de frustração, de culpa, mas eu consigo entender muito bem esse sentimento, e eu consigo respeitar muito bem esse sentimento e entender que tá se encerrando. O Ethan tá com 1 ano e 8 meses, ele come bem de tudo, ele é uma criança muito saudável, muito ativa, e não vai ser isso que vai me fazer ser menos mãe ou menos capaz de amar meu filho da forma que ele merece ser amado. Então é isso, mundo. Estamos no processo, vai ter uma terceira etapa aqui falando de como foi o processo, o desmame total do Ethan. E, meu Deus, esse vídeo eu nem sei o quanto que vai sair, mas vai sair. Estamos na terceira etapa e eu tô sentindo que o desmame total tá chegando cada vez mais perto.